Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha num assunto bem complexo, né? A relação entre a visão espírita e os transtornos psicóticos, tipo a esquizofrenia. Exatamente. Um tema delicado, mas muito importante. Vamos usar como base uns textos de autores como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, psicografias do Divaldo Franco, né? E também umas reflexões de um ciclo reflexivo. Isso. A ideia é entender como o espiritismo vê as causas, os sintomas, os tratamentos e como isso conversa ou até bate de frente com a psiquiatria tradicional, certo? O ponto central parece ser: dá para entender a saúde mental só olhando para o cérebro? Ou tem mais coisa aí? Pois é. Olha, a visão espírita, segundo essas fontes que a gente está vendo, ela geralmente busca a origem, a etiologia, para além do corpo físico. Tipo o quê, por exemplo? Fala-se muito em débitos kármicos, né? Dentro daquela ideia de lei de causa e efeito, ações do passado trazendo consequências agora. E também processos obsessivos. Ah, obsessão espiritual. Explica um pouco melhor. A ideia é que uma consciência que carrega, digamos, pendências morais, culpa, alguma coisa assim, ela se tornaria mais vulnerável, sabe, a influências espirituais externas, de outros espíritos. Entendi. E tem um ponto interessante nas fontes, que vem lá de Kardec, que diz que na obsessão não existe bem uma vítima passiva, né? Exato. A interpretação é que falhas morais da própria pessoa, ou de vidas passadas talvez, algo que ficaria, digamos, gravado no perispírito. O perispírito seria aquele elo entre espírito e corpo, né? Isso, um corpo semimaterial. Essas falhas criariam tipo uma sintonia, uma brecha para essa influência acontecer. E essa obsessão poderia tanto começar uma crise psicótica quanto piorar uma já existente. Nossa. E isso afetaria até a parte física, o cérebro? Sim, poderia impactar a neurofisiologia. É como se fosse uma via de mão dupla, o espiritual afetando o biológico, e talvez o biológico também influenciando a sensibilidade espiritual. Essa interação leva a uma forma bem diferente de ver os sintomas clássicos, imagino. Com certeza. Aquilo que a psiquiatria chama de alucinação, delírio, segundo alguns autores espíritas citados, como Schubert, poderia ser, na verdade, uma percepção, Uma percepção real. mesmo que distorcida. Exato, uma percepção de uma outra dimensão, a dimensão espiritual. Meio que através de uma mediunidade desequilibrada. As vozes, por exemplo. Poderiam ser espíritos obsessores se comunicando? Essa é a interpretação. O que coloca em xeque a própria ideia de patologia, né? É algo criado pela mente doente ou é uma percepção, ainda que problemática, de outra realidade? Complexo. E as fontes também tentam fazer uma ponte com a psicologia, mencionando Jung, né? Sim, isso é interessante. O conceito de self do Jung, para alguns dentro do espiritismo, é visto como algo parecido com a alma, o espírito. Abrindo um diálogo, então. Sugere uma possibilidade de conversa entre a terapia analítica e visões mais transpessoais ou espíritas mesmo, que levam em conta a dimensão espiritual, reencarnação, como fatores importantes para entender o ser humano. Ok. E diante desse cenário todo, como o espiritismo propõe tratar esses transtornos? Quais as ferramentas? Bom, as fontes falam de algumas abordagens. Tem a fluidoterapia, que é o passe energético, Certo. a desobsessão, que são reuniões mediúnicas específicas para dialogar com esses espíritos obsessores, tentar ajudar os dois lados, e também grupos de apoio, estudo moral com foco na reforma íntima, na caridade. Mas espera aí, isso quer dizer que a pessoa deveria largar o tratamento médico, os remédios? Não, de jeito nenhum. Isso é bem enfatizado nas fontes. A orientação é clara: integrar. Os remédios, os psicofármacos, são vistos como importantes. Importantes como para proteger o cérebro físico mesmo, sabe? Do desgaste que o processo psicótico causa. E tem uma visão bem particular também que o remédio poderia até, de alguma forma, dificultar aquela sintonia mediúnica que a obsessão explora. Interessante essa visão. É, as fontes até citam casos para ilustrar. Um caso, Vênus, mostrando que a medicação era indispensável, e outro, Saturno, que teria tido remissão com tratamento espiritual. Ou seja, cada caso é um caso. Uma tensão, né? Porque às vezes a pessoa resiste ao remédio, ou então se apega só ao tratamento espiritual e esquece o médico. Exatamente. É um ponto super sensível e levanta uma questão importante para o profissional de saúde que tem essa visão espírita.
Como é que ele equilibra essas duas coisas? Como integrar sem ser reducionista para nenhum lado e sem ignorar os tratamentos que já funcionam, né? Isso. A linha defendida, por exemplo, por um autor chamado Mercúrio nas Fontes é uma abordagem mais sistêmica, plural. Não é para colocar um acima do outro, mas combinar os olhares para o ser humano como um todo, físico, psíquico e espiritual. Faz sentido. As fontes também falam de causas primárias e secundárias, é isso? Sim, a ideia central seria que a causa primária, a raiz mesmo, estaria numa programação espiritual, kármica, definida antes da pessoa nascer, antes de reencarnar. E os fatores que a gente costuma ouvir falar, tipo genética, ambiente, estresse. Esses seriam causas secundárias, ou gatilhos. Eles acionariam aquela predisposição espiritual. E aí a psicose poderia surgir por animismo. Animismo. O que seria isso? Seria um impulso vindo de dentro, das próprias questões e conflitos do espírito. Ou então pela obsessão, que é a influência externa que a gente já falou. Entendi. E o tempo que isso dura, a intensidade, isso faz diferença? Totalmente. Fundamental. Seja animismo ou obsessão, se essa influência espiritual for muito longa ou muito intensa, ela poderia sim causar danos mais permanentes na estrutura do cérebro. Ah, então isso reforça a importância de intervir logo, né? Inclusive com remédio, se precisar. Exatamente, para proteger o organismo físico mesmo. E o livre-arbítrio da pessoa, onde fica nisso tudo? É central, segundo essa visão. As escolhas morais que a pessoa faz são vistas como decisivas. Seguir um caminho mais egoísta poderia levar ao adoecimento, como forma de aprendizado, digamos assim. E o contrário? Um caminho de caridade, de busca por autoconhecimento, levaria à saúde, ao equilíbrio. A mediunidade, essa sensibilidade maior, é vista como uma ferramenta. O uso dela, se vai ser bom ou ruim, depende dessas escolhas, do livre-arbítrio. Então, se a gente juntar todas essas peças, né, a perspectiva que essas fontes trazem sugere que a causa mais profunda, a raiz de alguns transtornos psicóticos, pode estar mesmo na dimensão espiritual, na jornada de evolução daquele espírito ligada à lei de causa e efeito. E aí o tratamento espiritual não seria só um extra? Não seria só complementar, mas sim integrativo. Buscaria atuar nessa causa mais fundamental, mas sempre junto com as abordagens médicas, psicológicas. É uma visão de conjunto. Então, o que fica para a gente pensar depois dessa conversa toda, né? Talvez seja isso. Se a consciência, com toda a sua história espiritual, pode ser tão decisiva para a saúde mental, como será que a ciência poderia, talvez, ampliar o olhar? Ampliar para investigar e cuidar da saúde psíquica para além do cérebro, né? Exato. Considerando o ser humano de forma integral, sem automaticamente tratar experiências espirituais ou diferentes como só sintoma de doença. Fica aí a provocação para a gente refletir.